deixa eu colocar. Aí, página 298. Ok? Então, triângulos, tá? Primeira parte de triângulos que a gente vai ver aí. O que costuma cair dessa parte de triângulos nas provas, né? Só para adiantar para vocês. Não que o resto não seja importante, porque são imprevisíveis. Cada vez eles podem colocar uma coisa. Então, são a classificação dos triângulos, eu vou bater bastante nesse ponto, e as propriedades, tá? Então, vamos dar uma passada, um panorama geral de triângulos, e a gente chega nas partes mais importantes. Então, a primeira parte de triângulo que é conveniente falar é o nome. Triângulo, porque ele tem 3 lados. Então, a gente vai fazendo o nome da figura conforme o número de lados. Então, 3 lados. Mais básico de todos. Então, eu vou colocar até o... Sigam aí agora os elementos do triângulo. Deixa eu colocar no outro vídeo aqui, para eu mostrar a apostila em vez de colocar aqui no digital. Então, elementos do triângulo. Ó, vejam. Esses riscos pretos aqui são os lados. Os lados representados pelas letras A, B e C, em laranja aí, tá? Nas pontas dos triângulos, ou seja, onde se encontram os dois lados, estão os vértices, ok? Tá tudo escrito aí nessa segunda coluna aqui, ó, resumido para vocês, ok? Com as cores. Então, o lado AB, o lado AC e o lado CB são as junções dos vértices, tá? E dentro do triângulo, a gente tem os ângulos, que a gente já viu na aula passada. É a junção de duas retas ou semi-retas, tá? Com o mesmo ponto de origem. Então, alfa, beta e gama. Uma coisa que é comum, mas não é obrigatória, é a nomenclatura. Para lado do triângulo, a gente usa a letra minúscula. Para o vértice, a gente usa a letra maiúscula. E para os ângulos, letras gregas, tá? Lógico que não é uma obrigação, tá? Mas eles costumam fazer assim. Não tem. Isso não precisa saber, eu tenho que fazer com essas letras. Pode ficar tranquilo, tá? Não vão pedir para vocês. Ok? Então já foi esse resumo do lado, ângulo. Tá, eu falei do ângulo, né? Esses 3 ângulos em verde aqui são chamados de ângulos internos, ok? Porque estão dentro do triângulo. Aí a gente tem outros 3 ângulos, que são os ângulos externos. Não sei se está dando para ver bem aí, ó. Se a gente prolongar cada um dos lados, por exemplo, esse eu estico um pouco aqui. Aqui eu estico para cá. E o outro eu estico para cima. Do lado de fora vão formar ângulos. Então, a gente tem esse ângulo aqui, tem esse ângulo aqui e tem esse ângulo aqui, que são chamados de ângulos externos. Isso precisa saber. Ok? E mais, lembram que na outra aula a gente tinha um ângulo que chamava de ângulo raso? Aquele ângulo que tem 180 graus, né? Se ele tem 180 graus, ele está na parte de suplementares. Então, o que a gente pode dizer? Que a soma do ângulo externo com o ângulo interno tem que dar 180 graus. Não faz sentido? Já que aqui é meia volta. Tá certo? Ok? Pegou, Melissa? Só a Melissa que está aí? Beleza. Tá. Então, guardem essa informação que ela é importante, tá? Agora, a gente vai para os nomes de alguns pontos importantes do triângulo. Quais são? Primeiro, a mediana. Tá? Antes disso, vocês têm dúvidas aqui em alguma parte da nomenclatura das partes do triângulo? Ou está tudo ok? Beleza.
Melissa, qualquer coisa, você levanta a mão aí, faz algum gesto, mostra o dedo. Fechou? Mediana. Mediana, olha o nome, med. Mediana quer dizer que é um segmento de reta que ele parte de um vértice do triângulo, encontra o lado oposto no ponto médio. O que é o ponto médio? É a metade. Então, por exemplo, aqui está o meu triângulo. Vamos supor, ele tem os vértices A, B e C. Vamos supor que eu queira traçar a mediana relativa ao vértice A. Quando eu falo relativa ao vértice A, quer dizer que ela começa no vértice A. Então, a mediana, ela vai começar no vértice A e vai terminar na metade desse comprimento CD. Por isso que ela recebe o nome de mediana. Porque ela corta o lado oposto na metade. Então, aqui é igual a aqui. Então, eu uso dois risquinhos para representar os lados que são iguais. Fechou? Dando continuidade, então. Se tiver tudo bem. Pós-mediana, a gente tem outra reta notável, que chama semirreta, na verdade, né? Ou segmento. É segmento, na verdade, porque ela tem começo e tem fim. Então, outro segmento importante é a bissetriz. A bissetriz nada mais é que aquele segmento que divide o ângulo em dois iguais, divide na metade. Então, bissetriz, ok? Divide o ângulo na metade. Ok? Ele pega o ângulo e divide em dois. Guardem isso. Esses são importantes, tá? De saber. Então, recapitulando, mediana divide o lado oposto no ponto médio. Bissetriz divide o ângulo em dois. Então, se aqui fosse 60 graus, ficaria, por exemplo, com 30 e 30. Continua sendo 60 graus, mas dividiu na metade. Fechou? Em duas partes de 30. E a última, e importante também, é a altura. A altura, ela é um segmento que parte de um dos vértices, encontra o lado oposto, mas encontra esse lado oposto com um ângulo de 90 graus. É perpendicular, que a gente chama. Então, a altura, a particularidade da altura é que ela forma um ângulo de 90 com o lado que ela encontrou. É essa a particularidade da altura, ok? Então, se ela faz 90 de um lado, ela faz 90 do outro, tá certo? Isso vai ser importante nos exercícios, porque ele vai pedir alguns ângulos e falar para a gente, e com essas informações a gente consegue descobrir, tá? Então, recapitulando mais uma vez, mediana divide o lado oposto no ponto médio, bissetriz divide o ângulo na metade, em duas partes de mesmo valor, e a altura encontra o lado oposto com ângulo de 90 graus. Fechou? Alguma dúvida nesses três entes? Beleza. Então, dando continuidade aí. No pontos notáveis de um triângulo. Agora vem a parte que vocês devem achar um pouquinho chata. É aquela parte do ortocentro, do incentro, do baricentro, circuncentro, tudo centro, e ninguém lembra nada no dia da prova, né? E é normal, não vão lembrar mesmo. Mas vamos passar tranquilo. Eles não costumam ser tão metódicos assim na cobrança desses nomes, tá? Então, o que a gente vai tentar? Ter uma ideia geral, um panorama geral disso,
tá? Mas não se preocupem em ficar loucos tentando decorar, tá? Os pontos notáveis. Então, o ortocentro. O que é o ortocentro? É o ponto de encontro das alturas. Num triângulo, ele vai ter 3 alturas, tá certo? Então, como que vai ser? Deixa eu fazer um desenho aqui. Tem a altura que, se eu fizer esse exemplo de triângulo, eu vou ter a altura que parte do vértice A, a altura que parte do vértice B e que parte do vértice C. Então, vamos lá. A altura que parte do vértice A, tá aqui. A altura que parte do vértice B, tá aqui. E a altura que parte do vértice C, tá aqui. E o encontro das 3 alturas é chamado de ortocentro. Esse é o nome. Ok? Até aí? Fechou? Beleza. Continuando. Incentro, na página 299. O incentro é o encontro das bissetrizes. Então, deixa eu marcar aqui para vocês também a altura. Essas aqui são as alturas. Então, vamos lá. Se eu pegar as 3 bissetrizes, então, como o triângulo tem 3 ângulos, então, naturalmente, ele vai ter 3 bissetrizes. Então, eu pego a bissetriz do A, tá aqui. Divide em 2 partes iguais, lembra disso. A do B, divide o ângulo B em 2 ângulos iguais. E o ângulo C, tá aqui também, divide o ângulo C em 2 ângulos iguais. Portanto, o encontro delas é chamado de incentro. Ok? Incentro, portanto, o encontro das bissetrizes. O incentro ele tem uma particularidade. Ele também é o centro da circunferência inscrita. E olha esse nome, in, guardem para vocês. In é sempre dentro, tá? E circum é fora. Então, se eu desenhar um círculo aqui dentro desse triângulo, ó, eu fiz aqui mais ou menos uma bosta. Então, o centro desse círculo também é o incentro, ok? Calma aí, pessoal. Tem um pessoal tentando entrar que eles me mandaram. Eu acho que a reunião está pesada. Deixa eu reiniciar rapidinho o vídeo, 2 segundos.